o último integrante de uma tribo canibal. A seguidora diz que morou próximo a um lobisomem. Eu já digo, gente, que esse vizinho dela tem mais a ver com o Janaú do que com o lobisomem. Vem comigo para essa história e tirem suas conclusões. A seguidora queridíssima disse que sempre morou no interior de Mato Grosso, mas por precisão ali, ela teve que se mudar para uma cidade próximo à Serra do Roncador. Então eles se estabilizaram ali naquela cidade, gente. Só que a seguidora diz que ali naquela rua onde ela morava, era uma área um tanto de mata. E alguns metros da casa dela morava um senhor, gente. E esse senhor era um senhor muito estranho. E ela diz que todas as vezes que o via, ela meio que ficava assim, meio paralisada pela aparência curiosa que ele tinha. Ou ele tem, né, gente, que ele ainda é vivo. Pasmem. Esse senhor, então, gente, tinha um corpo muito magro, muito peludo, gente. E ele sempre usava um chapéu grande na cabeça que ela disse que ocultava, gente, parte do rosto dele. E ele sempre andava apoiado em uma bengala, uma espécie de bengala que era um galho de pau. E esse senhor, gente, a seguidora diz que tinha uma rotina ainda mais estranha. Todo santo dia ele passava pelaquela rua e ia em direção ao rio pela manhã e só voltava à tarde já quando estava escurecendo. Na época ela tinha 12 anos de idade, gente, e ela disse que ficava assim olhando para ele da beira da rua, pasma, sabe, como uma pessoa que não dava uma palavra só. E por onde ele passava meio que ele deixava aquele ar de medo. Até que um dia, gente, um vizinho, outro senhor, viu que ela gostava muito de ficar na beira da rua, gente, observando aquele homem passar. E então esse outro senhor foi até a casa dela, pediu que ela chamasse a mãe. E ele então conversou com a mãe dela dizendo, olha, não deixa sua filha se aproximar desse senhor e nem ficar o observando, pois ele é o último integrante de uma tribo, gente, canibal que morava na floresta. E meio que depois que ele ficou sozinho ali, sem uma tribo, gente, ele meio que se aproximou da cidade. E ele acabou relatando isso para esse senhor. Inclusive também ele disse que ele não tinha documento nenhum, era como se aquela pessoa não existisse. A mãe da seguidora, então, dividida em acreditar ou não em toda aquela história, proibiu a filha, gente, de ficar todo o tempo observando aquele senhor. E assim o tempo foi passando, a seguidora disse que mudou a rotina, não ficou mais observando aquele homem estranho. E ele continuou fazendo sempre o mesmo trajeto, indo pela manhã pro rio, só voltando à tarde, gente, já ao anoitecer. E ela diz que quase já tinha se esquecido desse assunto, do senhor canibal ali, quando, gente, os familiares dela precisaram sair e ela disse que ficou sozinha em casa por um curto espaço de tempo. E nesse curto espaço de tempo, gente, ela ficou sentada ali no cantinho da sala vendo alguma coisa. E foi nesse exato momento que aquele senhor voltava ali do seu afazer misterioso no rio. E nessa casa que ela morava, gente, tinha uma porta de blindex. Só que esse blindex, ela disse que você não conseguia enxergar nada do lado de fora para dentro, mas se conseguia enxergar do lado de dentro para fora. Foi então que ela ficou observando enquanto ele passava lentamente apoiado naquela bengala ali improvisada. E pro terror dela, gente, ele ficou parado em frente à porta, meio que prestando atenção se não estava vendo ninguém na rua. E nesse momento, gente, a seguidora diz que viu meio que ele se curvar ali e começar a mudar de forma. Ele já era um tanto curvado, né, gente, pela idade, mas nesse momento ele meio que se tornou uma figura humanoide, uma mistura de ser humano e cachorro, parecido com um lobo, enorme, com uma pelagem muito escura. E ela disse que viu aquele cachorro enorme, gente, ficar sentado ali em frente à porta por um bom tempo. Ela muito nervosa, sem conseguir se mexer ali no cantinho, com medo de meio que chamar a atenção desse bicho. Após minutos que pareciam uma eternidade, ela viu realmente, gente, esse cachorro se dirigir para mata e desaparecer mata adentro. Ela falou que esse senhor ficou vários dias, ignorem esse galo, sem aparecer naquela rua, ou seja, sem passar ali naquela rua em direção ao rio. E após esse episódio, ela realmente acreditou nas palavras daquele outro senhor que avisou a mãe dela para não deixar com que ela ficasse observando aquele último canibal. A seguidora disse que esse homem, gente, ainda mora nesse mesmo local, ali em uma cidade que ela não revelou o nome, próximo à Serra do Roncador. E todos os dias ele ainda tem a mesma rotina. Passa pelaquela rua em direção ao rio e só volta ao anoitecer. Detalhe, esse fato ocorreu há 7 anos atrás. E vocês que estão me assistindo, acreditam que era um lobisomem ou um Janaú? Coloquem aqui nos comentários, já compartilha, republica aí para me ajudar aqui na rede e deixa aqui o teu like. Se você não é meu seguidor, me siga aí para mais histórias dessa natureza.